Pronto. Senhoras e senhores conselheiros, senhor procurador, senhora secretária, doutor João Clemente, seja muito bem-vindo aqui à Terceira Câmara. Né? Obrigado. É um prazer tê-lo aqui, né? Pela sua história como fazendário e agora como atuante na área do direito tributário. Seja muito bem-vindo. Eu me sinto Ana, muito honrado. nós temos resoluções para serem recepcionadas hoje? Não, presidente. Em relação à ata de ontem, alguma sugestão de alteração? Hoje nós temos na nossa pauta do dia, então a presidência dá a ata de ontem por aprovada. Na nossa ordem do dia, nós temos 4 processos da empresa Ouro Fértil do Nordeste Limitada. Só fazer uma reflexão aqui. São 4 processos, todos os 4 deram sustentação oral dos recursos pelo doutor João Clemente. Na forma regimental, cada processo, né, permite às partes a usarem 15 minutos do tempo para dispor sobre a sua sustentação oral individualmente para cada processo. Isso já daria 1 hora de manifestação do seu procurador e 1 hora de manifestação do doutor João Clemente. Fora os relatos, né, e depois as discussões. Então, nós teremos que ser bastante objetivos, né, claro, sem ser displicentes nas atribuições que nos são dadas, mas teremos que ser bastante objetivos. A presidência pede só que evitemos repisar assuntos, né, que sejam desnecessários, tá certo? E se houver alguma prioridade em relação aos processos que possa ser aventada inicialmente, que a gente trabalhe nessas frentes para evitar discutir o processo inteiro e depois ter que analisar, às vezes, uma nulidade que ficou de fundo, tá ok? O primeiro processo é o processo de número 1/1389/2018, auto de infração 2018-00544, que tem como recorrente o Ouro Fértil do Nordeste Limitada. Recorrido célula de julgamento de primeira instância, relatoria do Dr. Felipe Augusto Araújo Muniz. Esse processo foi julgado procedente em primeira instância. Recebeu o parecer da assessoria processual tributária pela confirmação da decisão. Teremos para sustentação oral do presente recurso, doutor João Clemente Pompeu, seja muito bem-vindo aqui à Terceira Câmara. E após o relato do doutor Felipe, a gente verifica a possibilidade de conectar esse processo a um outro da ordem do dia, para a possibilidade de fazer um relato conjunto, já que se tratam de 2 levantamentos de estoque e 2 levantamentos financeiros. Aí a presidência vai abrir espaço para as partes se manifestarem se querem fazer a junção com outro processo no relato, ok? Com a palavra, doutor Felipe. Obrigado, senhor presidente. Bom dia, senhores e senhoras conselheiros, senhor procurador do Estado, nossa secretária e o advogado aqui, João Clemente, presente. Dando início ao relato do processo, conforme enunciado, trata-se do processo de número 1/1389/2018, cujo auto de infração foi lavrado contra a empresa Ouro Fértil do Nordeste Limitada, e tem como acusação fiscal a omissão de entradas de mercadorias adquiridas para revenda. Isso aqui é o que consta no relato da infração. Constatado por levantamento quantitativo de estoque referente ao exercício de 2015, o agente autuante apontou como infringido o artigo 127 do decreto 24.569 e aplicou a penalidade prevista no artigo 123.3s da lei 12.670 de 96, com redação dada pela lei 16.258. Foi lavrado, referente a esse período, que é de 2015, uma auto de infração contendo apenas a multa no valor de R$ 2.775.646,01. E não
não existe muitas informações nas informações complementares, e a empresa autuada apresentou sua impugnação, as quais constam as folhas 26 a 49 do processo, e por meio da qual o contribuinte alegou o seguinte: que consta no CD entregue pela fiscalização totalizador referente a outras empresas desconhecidas e sem qualquer relação com a autuada, que tem uma atividade comercial de material de construção, e isso estaria a contribuir com o cerceamento do seu direito de defesa, que recebeu auto de infração em 29/1/2018, após o término do prazo de 180 dias designado para a fiscalização, que teria concluído em 22/1/2018. Que o relatório totalizador constante do CD dizia respeito a um fluxo de mercadorias elaborado para empresa comercial e não empresa industrial, como é o seu caso, de fabricação de adubos e fertilizantes. Que a técnica de fluxo de mercadoria é inviável para a empresa industrial, haja vista que os itens de saídas industrializados são sempre diferentes dos insumos nas entradas. Suas saídas não são compostas por mercadorias adquiridas para revenda, mas por produtos resultantes do processo de transformação. Que existe nulidade na autuação em razão da ausência de segregação qualitativa dos produtos. No mérito, requer a improcedência da autuação, haja vista a inocorrência da omissão de entradas imputada, que a empresa tem autorização para a fabricação de fertilizantes junto ao Ministério da Agricultura, que exerce uma fiscalização rigorosa sobre a atividade, inclusive com pesadas autuações em caso de não atendimento das normas técnicas. Que cada fórmula utilizada tem registro específico, cujos insumos precisam de licença de importação e que, portanto, não é possível omitir entradas dos referidos insumos, sem que haja perda da licença para operar com fertilizantes. Em sede de julgamento de primeira instância, o auto de infração teve julgamento número 1389, pela procedência da autuação. E resignado, o contribuinte interpôs recurso ordinário, as folhas 122 a 177, por meio do qual apresentou as seguintes razões: inicialmente, nulidade do auto de infração, pela extemporaneidade do ato, haja vista a ciência da lavratura do auto de infração ter ocorrido após o transcurso de 180 dias. Nulidade da autuação em virtude da ausência de relatórios de entradas de insumos e saídas de produtos, além de ausência de relatórios de entradas e saídas de mercadorias para revenda, acarretando, portanto, o cerceamento do direito de sua defesa. Menciono também que constava no CD disponibilizado pela fiscalização relatório totalizador de um outro contribuinte, os quais se encontram as folhas 84 a 87 dos autos. Que a saída das indústrias são sempre para venda, nunca para revenda, e que a técnica de fluxo de mercadoria é inviável para a empresa industrial, haja vista que os itens de saídas industrializados são sempre diferentes dos insumos nas entradas, e apresenta as fórmulas dos produtos, né, as quais se encontram as folhas 55 a 80 dos autos. Que cada lote de fertilizante requer registro da fórmula junto ao Ministério da Agricultura. Também tem uma questão aqui de nulidade por ausência de segregação quantitativa dos produtos. E o contribuinte, ele, no mérito, ele requer a improcedência da autuação, alegando a inocorrência do fato imputado, né? E a ausência de levantamento fiscal relativo tão somente a mercadorias adquiridas para revenda,
bem como a ausência de segregação de mercadorias efetivamente saídas sem cobertura fiscal, que estaria aí a evitar, a prejudicar o seu direito de defesa. O contribuinte apresenta aqui vários precedentes da Câmara do CONAT, principalmente provenientes da primeira Câmara. Deixa eu ver se teve algum. Bom, basicamente são esses os pedidos do contribuinte, e o processo seguiu para a análise da assessoria processual tributária, a qual opinou pelo conhecimento do recurso ordinário, mas para negar-lhe provimento, no sentido de confirmar a decisão condenatória proferida na instância singular. O processo seguiu para a instância, para a segunda instância, e está aqui para a nossa análise. Presidente, esse é, em síntese, o relato. A presidência agradece ao doutor Felipe. Presidente, pela ordem. Doutor Ricardo. Presidente, pelo que eu escutei do relato do processo do conselheiro Felipe Muniz, eu consegui verificar que o que ele apresentou de questionamentos e argumentos trazidos pelo contribuinte são os mesmos trazidos no meu processo. Devem também ser os mesmos trazidos nos processos seguintes. Eles guardam, presidente, uma semelhança muito grande. Seria interessante o doutor André pontuar, pelo menos eu acho que o meu e do doutor Lúcio são iguais, e o do doutor Felipe com o Micael também e são iguais, embora os argumentos tragam uma semelhança muito grande. Então, indago da Procuradoria-Geral do Estado se seria interessante a gente relatar os processos juntos, porque os argumentos são os mesmos. Obrigado, presidente. Por nada, doutor Ricardo. Me parece que o processo do doutor Lúcio e do doutor Felipe são omissões de entrada de 2015 e 2016. Eu acho que seria bem conveniente os dois, pelo menos. Mas eu vou ouvir aqui o doutor André e o doutor João Clemente, por favor. Não, da minha parte, eu creio que pode ser visto um bloco só, porque são 2 relatórios totalizadores, né, de 2 anos distintos, que geraram cada um 2 autos de infração, de omissão de entradas e saídas concomitantemente. Então, creio que pode ser visto num bloco só, os 4 processos. Aí eu teria um tempozinho mais confortável para explicar. Doutor André. Presidente, pela Procuradoria também, nesse caso específico, eu acho que dá para se examinar os 4 processos em conjunto, não dividindo em 2 blocos por exercício, mas como são muito semelhantes as defesas e as questões que devem ser examinadas, eu acho que, inclusive, a gente vai ter um proveito melhor nessa análise. Ótimo, então. Então, vamos anunciar agora o segundo processo, o de número 1/391/2018, processo auto de infração 2018-00548, que tem como recorrente Sejul e Ourofest do Nordeste Limitada, recorrido ambos. Relatoria do Dr. Lúcio Flávio Alves, processo julgado parcialmente procedente em primeira instância e teve parecer da assessoria processual tributária pela confirmação. Com a palavra, doutor Lúcio. Obrigado, senhor presidente. Boa tarde. Sou André, representante da PGE, doutor João Clemente, representante da empresa, conselheiros. Presidente, realmente, o doutor Ricardo colocou uma questão aí, e os processos realmente são os 4, são 2 omissões de vendas, 2 omissões de entrada referente a 2015 e 2016. Apesar do relato do processo do doutor Micael e do doutor Ricardo falar de omissão de receita, mas trata-se de omissão de vendas mesmo, feito pelo mesmo SLE, né, do exercício 2015, 2016. O meu, presidente, é omissão de entrada referente ao período 2016, né, um SLE tem como multa 2.151.126.000. O agente autor entendeu como artigo violado o artigo 127 e a penalidade do artigo 123, 3S da Lei 2.670. A informação complementar é bem objetiva. O agente autor disse que se trata de auditoria fiscal plena, né, que anexou o CD, e o fato que, né,
que talvez seja importante para esse processo, na minha visão, ele diz que trata de omissão de entrada de mercadorias tributadas adquiridas para revenda. Essa é a afirmação feita na informação complementar pelo agente autuante. Dessa ação fiscal foram gerados 6 autos de infração. A empresa inconformada entra com a impugnação, presidente. Eu não vou, assim, repetir os tópicos, presidente, que eu acho que foi o doutor Felipe colocou, mas eu vou tentar fazer um resumo, assim, da leitura que eu fiz desse processo, né? A linha básica da defesa é justamente que se trata de uma indústria, né, fertilizantes, né, que ela apresenta durante a sua peça, né, que os produtos catalogados na ação fiscal, no totalizador, né, pode ter produto para revenda. Ele faz aqui até uma questão, né, da semana, que é produto para venda, que é produto para revenda, né, ele faz a distinção aqui, né, mas que se encontra também dentro do totalizador, né, questão de insumos e matéria-prima, e que o agente autuante não fez essa segregação de maneira correta para saber o que realmente, apesar de ter afirmado na informação complementar lá, mas durante o totalizador se encontra, né, questão tanto do produto que foi revendido, que ele comprou, né, como insumo ou como matéria-prima, devido ao excesso de estoque, vendeu. Mas se encontra também insumos, né? E para isso ele traz, né, como questão de prova, né, várias classificações lá do Ministério da Agricultura de cada produto acabado, como é composto esse produto, cada insumo, né? E faz toda uma análise dessa situação. E essa é a questão meritória, né? A questão que tem aqui também é uma questão de nulidade, a questão das temporalidade do ato praticado, né, dos 180 dias, pela tese da defesa. Ela acha que o agente autuante extrapolou esse prazo, né? E um ponto citado também, que é bem destaque, né, que ele faz, é a questão quando o agente autuante foi entregar os documentos necessários, ele não colocou as planilhas de entrada e saída, né, e o CD que vinha, o CD que foi entregue, era um CD de outra empresa com referente a outra infração, até a empresa é uma empresa de construção, né? Mas que a própria empresa, pelo que eu entendi, o doutor João pode explicar bem, pelo que eu entendi, depois procurou, né, o agente autuante para ter acesso a realmente esses dados, né, corretos, né, e conseguiu receber essas planilhas, né, de entrada e saída, né? E como ele faz também, eu acho que a defesa foi feita para os 4 processos, ele fala também aqui a defesa, a questão do fertilizante, né, que todos nós sabemos, a isenção, né, na operação interna isenta, e diz que essa saída aí, a grande maioria, se não a totalidade, né, desses produtos que deram saída, no caso da omissão de saída, né, são sujeitos à isenção. Então, não podia haver cobrança de tributação. No meu processo, o diferencial do processo relatado pelo doutor Felipe é porque ocorreu uma parcial procedência, né? O julgador, quando foi fazer a análise desse processo, ele entendeu, isso na visão do julgador, estou fazendo um relato, ele entendeu que os pontos trazidos pela parte eram uns pontos muito genéricos, mais da questão da metodologia, né? Aí ele faz um contraponto e diz que não, realmente, é verdade que a metodologia de SLE, ela não pode, né, para a indústria, ela tem que ter uma certa característica, mas na visão do julgador, ela entendeu que sim, poderia ser feito, com base naquela afirmação, né, do agente autuante, que foi feito com produtos, né, para revenda. Ela entendeu, sim, que assim foi feito só com produto para revenda. E dos pontos trazidos pela parte, ela disse que tem 2 pontos que ela entende que é fato concreto, né, que realmente é um ponto que ela disse que merece uma análise. São 2 produtos, né, ela vai lá no SLE, encontra esses 2 produtos e vê que esses produtos eles estão com código diferente, mas a descrição é igual, e ela faz a junção desses 2 produtos. É tanto que quando ela faz a junção, né, e um fato interessante é que aqui, nesse caso aqui, o mesmo produto deu omissão de entrada e saiu do mesmo SLE. Ela faz essa alteração e julga pela parcial procedente, que vai refletir justamente do processo lá do doutor Ricardo, né, que é justamente a saída. O meu entrada em 2016, o doutor Ricardo 2016. E ela faz, né, essa junção, faz todo o trabalho com esses valores e vai pela parcial procedente. A empresa, né, ingressa com recurso e faz todo, né, as ponderações, né, trazidas na impugnação, mas que aqui acrescenta, assim, pela visão do julgamento.
ela entende que alguns pontos a julgadora não analisou, falhou, né, em algumas situações, como ponto, a questão da nulidade em virtude da ausência dos relatos de entrada de insumos e de saída por produto. Ela entende que nesse ponto ocorreu a falha do julgador que não analisou, né? Outro ponto é a questão da técnica de fluxo de entrada que é inviável para a empresa industrial. Na visão da parte no recurso ordinário, ela diz que não houve pronúncio nesse ponto. E o outro da nulidade por ausência de segregação da qualitativa e quantitativa dos produtos. Também ele afirma que a julgadora não examinou esse ponto. E nos outros pontos, presidente, é a questão meritória da questão da metodologia para a indústria. E nesse caso específico aqui, que ele não fez na impugnação, mas fez agora no recurso, no recurso ordinário, desculpa, pede uma perícia para o caso, né? O processo vai para a SEAP, e a SEAP, a assessoria, né, confirma a parcial procedência, no meu caso, né, em virtude daqueles 2 produtos que a julgadora entendeu, né, que para fazer a junção, devido a estar com corpo diferente, mas a descrição está igual. Senhor presidente, esse é o relato. A junção, pelo menos para mim, está surtindo efeito do ponto de vista de compreender, né? O doutor Lúcio inseriu novos pontos aí que complementou o relato do doutor Felipe. Agora vamos ouvir o doutor Micael, no processo 1/1390/2018, auto de infração 2018-00547. Mesma recorrente, mesmo recorrido, julgado procedente em primeira instância, recebeu o parecer pela confirmação. Com a palavra, doutor Micael. Boa tarde a todos, presidente. Boa tarde aos conselheiros, a Procuradoria, doutor André, a Aninha, a parte aqui do doutor João Clemente. Bom, como anunciado, trata-se de auto de infração 2018-00547, dígito 4. O relato da infração é o seguinte: omissão de receitas identificada por meio de levantamento financeiro fiscal, contábil, em operação ou prestação tributada. O contribuinte omitiu receita referente às saídas de mercadorias tributadas adquiridas para revenda, conforme levantamento de estoque realizado no exercício de janeiro a dezembro de 2015, e informações complementares em anexo. O valor principal de R$ 2.409.339,43, R$ 4.251.765,48. Nas informações complementares, o auditor informou que constatou, durante os procedimentos de fiscalização, que o contribuinte omitiu receitas referentes às saídas de mercadorias tributadas adquiridas para revenda, conforme o levantamento de estoque realizado no exercício de janeiro a dezembro de 2015. E aí, anexa a planilha do levantamento com o seu respectivo CD em anexo. Penalidade prevista no artigo 123, 3b, item 1, da Lei 12.670, alterado pela 16.258. O processo, então, caminha e o contribuinte vem protocolar defesa nos autos, o que faz na mesma esteira dos processos anteriores, aonde alega em apertada síntese o seguinte: informa que a principal atividade da contribuinte é a fabricação de adubos e fertilizantes, exceto organominerais. O CD recebido com o termo de notificação para a conferência do resultado do trabalho de fiscalização se referia a outra empresa do ramo de atividade de material de construção e diz que o anexo do CD está como prova. O lançamento referente nos autos foi submetido a nenhuma revisão e está acompanhado de CD contendo um relatório totalizador de fluxo de mercadorias elaborado exclusivamente para a empresa comercial, o que não é o caso. Trata-se de uma indústria. No processo de industrialização, as mercadorias e matérias-primas que entram no estoque sofrem transformações, vindo a sair com outra nomenclatura e natureza. Portanto, afirma aí no contribuinte que não consta nas informações complementares as informações sobre as quantidades e valores de cada item. Como exemplo, cita o produto do código 20147, sulfato de magnésio, e afirma que a soma das entradas e que no relatório, que é de 2.350,92 toneladas, e no relatório totalizador a quantidade das entradas é de 2.560 toneladas,18. Afirma também que no exercício de 2016 também existem diferenças e dá alguns exemplos. No relatório de entrada e saída, só foram entregues aos contribuintes muito tempo após o recebimento do auto de infração, consumindo assim um prazo que era
para a confecção da defesa da autuada. O contribuinte informa ainda que o fiscal não segregou as mercadorias como isentas ou não tributadas, que são praticamente a unanimidade dos fertilizantes elaborados pela autuada, conforme o convênio 100. A autuada é uma indústria e suas saídas não são mais compostas por mercadorias, mas por produtos resultantes do processo de transformação, formulação e mistura. Informa também que o processo de fabricação dos fertilizantes é específico em relação a cada adquirente, visando atender aí às especificações técnicas de fertilização de solo e as exigências do Ministério da Agricultura. Informa que cada lote de fertilizantes é necessário um registro na fórmula, produzida também no Ministério, e como preliminar, informa aí, requer a nulidade da extemporaneidade do lançamento, tendo em vista que o termo de início concedeu 180 dias para a conclusão do trabalho fiscal, e que foi recebido pessoalmente pelo contribuinte em 24/7/2017, e que a ciência do termo de conclusão somente se deu aos dias 29 de janeiro de 2018, ou seja, após expirado o prazo. Feita a impugnação, o processo, então, caminha para o julgamento de primeira instância, que tem a seguinte ementa: omissão de receitas. Omissão de receita decorrente da saída sem emissão de documento fiscal de mercadorias adquiridas para revenda. Infração demonstra através de levantamento quantitativo de estoque, que no exercício de 2015, o auto de infração, então, é julgado procedente. Decisão aí é amparada no artigo 92 da Lei 12.670, e penalidade da qual eu já relatei. No julgamento de primeira instância, o julgador corrobora e reafirma a autuação em todos os seus termos e vai pela procedência do mesmo. O processo, então, caminha e o contribuinte irresignado protocola recurso ordinário que o faz as folhas 137 em diante, e no recurso o contribuinte também alega os mesmos pontos trazidos na impugnação e nos recursos também dos conselheiros que já relataram o processo anteriormente, né? Traz a preliminar de extemporaneidade, traz a nulidade da ausência dos relatórios de entrada e saída por produto, que deram origem aí ao quadro totalizador. Informa também que a metodologia utilizada pelo fisco não se aplica a estabelecimentos industriais, como é o caso, e requer aí, no mínimo, a perícia para comprovar a realidade dos fatos. O parecerista, então, ao computar os autos, também opina, após a verificação, opina que seja conhecido o recurso ordinário, negando-lhe provimento, para confirmar a procedência da acusação da decisão singular em todos os seus termos. Quanto à questão da metodologia, o parecerista informa que a metodologia de contagem de fluxo de entrada e saída, ela se demonstra como uma fiscalização que é viável para a autuação em tela, né? Informa que a fiscalização, quanto à informação complementar, que a ação fiscal se deu somente nos produtos adquiridos destinados à revenda, observa-se que se trata de omissão de saída, e o contribuinte não comprovou nos autos a utilização dos produtos em processo de industrialização, o qual justificasse, assim, a saída do produto. Então, após finalizar pelo conhecimento do recurso, para negar-lhe provimento e confirmar, então, a decisão singular. O processo caminha para a Procuradoria e esse é o relato, presidente. Fica à disposição. O presidente agradece ao doutor Micael pelo relato claro e preciso. E agora vamos para o último processo, número 11392/2018, auto de infração 2018-00549, recorrente Seju e Ourofest do Nordeste Limitado, recorrido ambos, relatoria do doutor Ricardo Ferreira Valente Filho. Processo julgado parcial procedente em primeira instância, que recebeu confirmação pela assessoria processual tributária em seu parecer. A palavra, doutor Ricardo. Obrigado, presidente. Obrigado, colegas, Procuradoria. Renovo os votos. Boa tarde a todos. Doutor João Fernando. Presidente, fica fácil acompanhar o relato dos colegas, porque todos já levantaram os pontos a serem discutidos. E o processo não é diferente, trata-se do processo
número 1/1392/2018, auto de infração 1/2018-00549, que, como dito pelo Dr. Lúcio, o processo é idêntico ao dele, só que o meu trata-se de omissão de saídas. E eu chamo a atenção, presidente, para um ponto que a parte bateu muito dentro do processo, que foi a extemporaneidade dos 180 dias. E a gente vai para a letra da lei, que ela levanta a data da postagem do envio. Então, é data da postagem do envio ou a data de recebimento da parte da notificação. Então, esse é o primeiro ponto que a gente deve levantar sobre a questão da extemporaneidade. Em relação ao restante, todos os colegas já debateram e eu finalizo meu relato, presidente, só acompanhando os relatórios dos outros colegas. Eu relato, presidente. O presidente agradece ao doutor Ricardo. Um barulho estranho, o doutor Ricardo deve estar pela Assembleia aí. E vamos ouvir agora, representando os interesses do Estado, o doutor André Carreiro. Obrigado, senhor presidente, senhora secretária, senhoras e senhores conselheiros da terceira Câmara, senhor advogado representante da empresa, doutor João Clemente, boa tarde a todos. Presidente, como vimos dos relatos, são processos que se assemelham, né, acusação fiscal semelhante, referente a 2 exercícios, 2015 e 2016, com as respectivas omissões de entrada e saídas. Eu queria, antes de passar aqui a nossa manifestação, até para otimizar o nosso tempo e facilitar a compreensão e julgamento, propor ao senhor e ao representante da empresa que nós fizéssemos os relatos e as manifestações de maneira pontual em relação a cada item trazido no seu recurso, né? Para que, na medida que fosse deliberando uma nulidade, caso superado, a gente passasse a seguinte, senão vai ser realmente uma exposição muito extensa, né? E as matérias, pelo menos de nulidade, são comuns. Então, queria ouvir do senhor se a gente pode proceder assim, e também do doutor João, se ele concorda com essa metodologia. Acho a sugestão muito pertinente, doutor André, até para efeito de tratar as matérias com mais compreensão e logo ultrapassando, ou então acatando o argumento, se for o caso. Doutor João Clemente, concorda? Doutor, é assim, a questão da primeira nulidade em relação à tempestividade, eu concordaria. Só que a segunda nulidade, que é a metodologia adotada, ela se confunde muito com o mérito, que trata da não separação das mercadorias. Eu pediria para que eu pudesse separar a primeira nulidade, que realmente tem como separar, mas as demais eu pudesse falar na mesma linha. Podemos ir assim, doutor André? Elas são interligadas. Podemos, sem problema. Então, eu vou fazer o seguinte, eu vou me manifestar de maneira comum, né? Se é dessa forma, acho que otimiza e já fica resguardada a integralidade do tempo aí para discussões dos conselheiros. Ok, fica à vontade. Pois bem, como vimos dos relatos, são 4 processos de recursos ordinários e, em alguns deles, reexame necessários, né, referente à mesma empresa. O primeiro auto relatado pelo doutor Felipe é um recurso ordinário apenas contra a decisão de procedência do auto de infração, confirmando a imputação de omissão de entradas referente à aquisição de mercadorias para revenda sem documento fiscal no exercício 2015, de mercadorias sujeitas ao regime normal de recolhimento, apurado mediante levantamento quantitativo de estoque, no montante de R$ 9.252.153,38. Tendo sido confirmada a penalidade proposta pelo autuante pelo descumprimento da obrigação acessória prevista no artigo 123, inciso 3, a linha S da Lei 2.670/96, acrescido pela Lei 16.258 de 2017, no valor de R$ 2.775.646,01. Já no segundo auto, relatado pelo conselheiro Lúcio, no caso, é um recurso ordinário e reexame necessário, uma vez que foi uma decisão de parcial procedência do auto de infração, confirmando também a imputação de omissão de entradas, né, na mesma circunstância, só que nesse caso referente ao exercício 2016, no montante de operações de R$ 7.170.419,09, tendo sido lançada a penalidade pelo descumprimento da obrigação acessória, mesma do auto anterior, que importou no montante de R$ 2.151.126,00.
Já o terceiro auto de infração, por sua vez, relatado pelo conselheiro Micael, nesse caso é somente recurso ordinário, também contra a decisão de procedência. O caso aqui já é de omissão de saída na aquisição de mercadorias para revenda, né, na venda de mercadorias sem documento fiscal. E, como dito no exercício 2015, no montante de operações no valor de R$ 14.172.584,92, tendo sido lançado o imposto no valor de R$ 2.409.339,46, e foi confirmada também a penalidade proposta pelo autuante pelo descumprimento da obrigação acessória prevista no artigo 123, inciso 3, a linha B, item 1 da Lei 12.670/96, alterado pela Lei 16.258 de 2017, no valor de R$ 4.251.175,48. E, por fim, o auto de infração relatado pelo conselheiro Ricardo, nesse caso, do mesmo modo como se deu no segundo auto relatado, é um recurso ordinário e reexame necessário contra a decisão de parcial procedência, que também apurou, nesse caso, a omissão de saídas, já se tratando do exercício 2016, no montante de operações de R$ 5.119.237,70, tendo sido lançado o imposto no valor de R$ 870.270,40, e confirmada a penalidade proposta pelo autuante por descumprimento da obrigação acessória previsto no artigo 123, inciso 3 da linha B, item 1, correspondente à multa no valor de R$ 1.535.711,31. Ressaltar aqui só que, em relação a esse último auto de infração e ao segundo auto de infração, os julgamentos de parcial procedência, eles decorreram do acolhimento pela julgadora, né, e o que foi destacado pelo conselheiro Lúcio no relato dele, em relação a um argumento do contribuinte de que haveria necessidade de junção de códigos de produtos constantes do relatório totalizador, especificamente em relação ao item sulfato de potássio pó 25 ton, né, a medida, toneladas. E aí, nesse caso, houve a redução tanto da omissão de entrada quanto da omissão de saída, né? E é por isso que ele é parcial procedente, tendo sido feito esse ajuste pelo julgador de primeira instância, e motivou a parcial procedência, resultando, no caso da omissão de entrada, numa redução pequena da base de cálculo para R$ 7.166.568,17, e em relação à multa, no valor de R$ 2.149.970,45. Já em relação ao último auto, houve também o referido ajuste, né, em decorrência dessa junção. E como a gente pode verificar das informações complementares, né, elas são sucintas, como foi destacado pelo conselheiro Felipe, mas, não obstante isso, são muito objetivas, claras e completas, e estão acompanhados os autos com vasta documentação pertinente à autuação, né? Se verifica claramente que houve o lançamento, ele se deu com base em levantamento quantitativo de estoque de mercadorias, né? E nessa análise foram constatadas tanto as omissões de entradas dos dois primeiros autos de infração, quanto as omissões de saídas, né, dos dois últimos relatados, né, sendo comum os levantamentos em relação a cada exercício. O mesmo levantamento consta as omissões de entrada e saída de cada exercício, né? A gente verifica também nos documentos anexados aos autos que constam os relatórios totalizadores dos exercícios fiscalizados, bem como os relatórios de entradas e saídas e de inventários iniciais e finais também dos respectivos exercícios, né? O contribuinte na ação fiscal ele foi intimado para se manifestar sobre o levantamento preliminar, para apresentar críticas, propor ajustes. No entanto, nada foi apresentado nos autos. Temos como método de fiscalização utilizado pelo agente autuante, ele está amparado no artigo 92 da Lei 12.670/96,
e artigo 827 do Decreto 24.569/97, bem como a obrigatoriedade da emissão da nota fiscal na aquisição de mercadorias está prevista no artigo 139 do Regulamento ICMS. Já em relação à obrigação de emissão do documento fiscal de saída, ele está previsto nos artigos 127, 169, 1741, 176A e 177 do Regulamento ICMS e artigo 75 da Lei 12.670, de 96. Bem, feita essa nossa análise em relação aos fatos apurados na autuação, né, analisando agora o que traz o recurso do contribuinte, ele traz como um argumento a nulidade do auto-infração por entender que houve uma extemporaneidade na conclusão da ação fiscal e que não teria sido observado o artigo 80, inciso 3 da Lei 15.614 de 2014. No entanto, entendemos que não há como ser acolhido o argumento, a preliminar nulidade, né? A ação fiscal que resultou na lavratura do presente auto-infração, ela foi sim concluída no prazo legal, conforme se verifica da análise dos autos, a contagem do prazo de 180 dias para a conclusão da ação fiscal, quando feita por carta com a R, a notificação do termo de conclusão, conforme dispõe os artigos 821, parágrafos 2º e 4º do Decreto 24.569/97, ele tem como termo final a data da postagem nos Correios, né? E nesse mesmo sentido dispõe ainda os artigos 7º, parágrafo 2º da Instituição Normativa 49/2011, bem como o provimento CONAT número 1 de 2018. E verifique-se nos autos que a ciência do termo de início de fiscalização ocorreu no dia 24/7 de 2017. Assim, o prazo de 180 dias somente encerraria em 20 de janeiro de 2018, que foi um sábado, ficando prorrogado para o próximo dia útil, dia 22 de janeiro de 2018. No entanto, por sua vez, verifique-se que o termo de conclusão, com o respectivo auto de infração, com os respectivos autos de infração, no caso, foram postados em 18 de janeiro de 2018. Portanto, foi sim observado o prazo de conclusão da fiscalização, ainda que ele tenha recebido essa correspondência após os 180 dias, o fato é que ele foi postado dentro do prazo de 180 dias. Ademais, acerca da alegação de que não foi observado o artigo 80, inciso 3 da Lei 15.614 de 2014, com a devida vênia, entendemos que ele não é pertinente ao caso, pois a referida regra se refere a prazos e intimações processuais no decorrer da instauração do processo administrativo tributário, não se confundindo, portanto, com o prazo para a conclusão da fiscalização que está previsto no regulamento ICMS e numa norma específica. Concluindo, portanto, acerca da primeira nulidade, não houve alegada extrapolação do prazo para a conclusão da ação fiscal. Quanto ao segundo ponto trazido pelo contribuinte, ele traz outra preliminar de nulidade do auto-infração, porque estariam ausentes os relatórios de entradas e saídas por produto que deram origem ao quadro totalizador. Alega ainda que o CD entregue na ação fiscal continha arquivos referentes a outra empresa, bem como alega que os relatórios do auto de infração só foram entregues após a lavratura do mesmo, né, e da sua notificação, né, que teria ocorrido em 5 de fevereiro de 2018, e o que teria, portanto, prejudicado a sua defesa. No entanto, também em relação a essa segunda preliminar, entendemos que não há como ser acolhida, ao contrário do que alega a recorrente, além dos relatórios totalizadores demonstrando as omissões apuradas no levantamento quantitativo de estoque em relação a cada uma das mercadorias nele contempladas, também constam anexados ao auto de infração todos os relatórios de entradas e saídas de mercadorias nos respectivos exercícios fiscalizados, bem como os relatórios de inventário inicial final de cada um dos produtos também correspondente a cada um dos exercícios, relatórios estes que subsidiaram a elaboração dos respectivos relatórios totalizadores. Inclusive, verifique-se que no decorrer da ação fiscal, após a sua conclusão, foram entregues, consta documentalmente comprovado nos autos, que foram entregues ao contribuinte o CD contendo todos os relatórios que subsidiaram a elaboração do relatório totalizador, extraídos das informações prestadas pelo contribuinte fiscal ao fisco através da sua FD, conforme consta nos termos de intimação e protocolo de entrega de auto-infração e documentos,
né? Posso indicar aqui em relação ao primeiro auto, por exemplo, que esses documentos constam as folhas 8 e 19, mas em todos os outros autos também constam os referidos documentos, até porque todos decorrem da mesma ação fiscal. Além disso, a própria recorrente demonstra a existência da referida documentação na medida em que, em sua impugnação, ele faz referência a eles, tendo aduzido supostas divergências com os dados constantes no relatório totalizador. Tal fato, portanto, confirma que, de fato, ele teve acesso, recebeu e pôde exercer o seu direito de defesa. Outro sim, ainda que houvesse prova de que o CD entregue para verificação no decorrer da ação fiscal continha informações referentes a outra empresa e, de fato, o contribuinte junta na sua impugnação um relatório lá que há descrição de materiais de construção, mas não temos como fazer uma comprovação que esse documento foi entregue nessa correspondência, entendemos que tal fato não anularia o auto de infração, pois, apesar de ser recomendável ao agente fiscal oportunizar a manifestação prévia do contribuinte ao levantamento fiscal preliminar por ele realizado em uma ação fiscal, não há uma obrigatoriedade desta conduta do agente fiscal, né? Até porque se entende que nessa fase da ação fiscal é um procedimento de natureza inquisitorial, onde não se instaura ainda o direito de defesa contraditório do contribuinte. Portanto, antes da lavratura do auto de infração, não há o que se cogitar de cerceamento do direito de defesa do contribuinte. Por fim, embora o contribuinte alegue que recebeu o CD com os relatórios somente em momento posterior à notificação do auto de infração, como já foi dito anteriormente, consta no processo documentação comprobatória de que foram entregues junto com o auto de infração, não havendo, por outro lado, qualquer indício que tal fato documentado não seja condizente com a realidade. Então, também em relação a esse segundo preliminar, entendemos que não há como ser acolhida. Já em relação à terceira e última nulidade suscitada pelo contribuinte, ele alega a nulidade da auto-infração por entender que a metodologia do levantamento quantitativo de estoque ela não se aplica a estabelecimentos industriais, né? Diz ainda que as mercadorias e matérias-primas adquiridas que entram no estoque sofrem processo de transformação, formulação e mistura, saindo com outra nomenclatura e natureza, para justificar a referida nulidade e inadequação do método utilizado. No entanto, também entendemos que não pode ser acolhida a referida preliminar, né? Ao contrário do que alega o contribuinte e é reconhecido por todos os órgãos de julgamento do CONAT, é possível sim a aplicação do levantamento quantitativo de estoque aos estabelecimentos industriais ou mesmo estabelecimentos mistos. Isso desde que sejam feitos os devidos ajustes na sua aplicação, levando em consideração as peculiaridades das respectivas operações da empresa e o seu processo produtivo. Registre-se ainda que os precedentes administrativos trazidos pela recorrente, na sua imensa maioria, que foram citados tanto na impugnação quanto no recurso, se referem a fiscalizações feitas com a utilização do método de demonstrativo de resultado de mercadorias, DRM, portanto, diferente do utilizado na presente autuação. Apenas por digressão, mesmo que se tratasse de DRM, apesar de ser um método mais difícil de ser aplicado na empresa industrial, cujas variáveis a serem consideradas se tornam ainda mais minuciosas, mas também não há uma nulidade pela utilização do método, desde, obviamente, que ele venha a ser utilizado da maneira adequada, de acordo com a natureza da operação do contribuinte. Mas, em suma, não se deve anular a auto-infração em razão do método fiscal, a não ser que a maneira da sua aplicação não esteja condizente, de fato, com o objetivo e a metodologia do respectivo método. No caso, verifique-se que sequer foi necessário, por outro lado, a realização de ajustes ou adequações relativas à aquisição de matérias-primas e insumos para a produção do estabelecimento, uma vez que o levantamento quantitativo de estoque realizado, segundo foi informado pelo autuante, contemplou somente mercadorias adquiridas pelo contribuinte e destinadas à revenda, ou seja, contempla somente sua operação estritamente comercial. O levantamento fiscal, por outro lado, foi realizado com base nas informações prestadas pelo contribuinte na sua escrituração fiscal digital, não sendo decorrente de contagem física de estoque, mas sim de uma contagem escritural, considerando-se todas as entradas e saídas no período, bem como os inventários inicial e final informados ao fisco.
Trata-se, portanto, do levantamento quantitativo de estoque de método fiscal adequado e eficaz para a apuração da infração, ou melhor, das infrações imputadas ao recorrente, e está amparado no disposto no artigo 92 da Lei 2.670/96, que dispõe que o movimento real tributável realizado pelo estabelecimento em determinado período poderá ser apurado através de levantamento fiscal e contábil, em que serão considerados o valor de entradas, saídas, mercadorias, o dos estoques inicial e final, as despesas, outros gastos, outras receitas e lucros dos estabelecimentos, inclusive levantamento unitário com identificação de mercadoria e outros elementos informativos. Portanto, verifica-se que o método está contemplado de sinalização, né, e foi aplicado de maneira adequada. Como já foi dito, ele é realizado com base nas informações escrituradas nos livros fiscais do contribuinte, informados na sua escrituração fiscal digital, né, considerando todas as operações de entradas e saídas, os inventários, e resulta a constatação pela infração quando se verifica nas omissões de entrada, no caso, que a equação entradas iniciais mais estoque inicial mais entradas igual a estoque final mais saídas possui saldo negativo, né? Quando, por outro lado, há o saldo positivo, se trata de omissão de saídas. E aí, nessa método, que é um método matemático, ele demonstra com muita clareza e de maneira individualizada por itens, por mercadorias, se houve ou não a omissão de entrada ou a omissão de saída. Portanto, a infração de omissão, tanto de entradas quanto de saídas, nos exercícios fiscalizados, né, ela restou demonstrada com clareza e precisão no relato do auto de infração, bem como nas suas informações complementares e ainda nos relatórios anexados ao auto de infração. Portanto, assegurou, de fato, a plena compreensão do contribuinte, tanto que exerceu de maneira ampla e restrita o seu direito de ampla defesa e contraditório, apresentando impugnação e os recursos previstos em lei, não tendo sido demonstrado de maneira objetiva, concreta e específica qualquer prejuízo à sua defesa. Portanto, com base em todas essas razões, a Procuradoria também entende que essa terceira preliminar de nulidade da auto-infração, por suposta inadequação do método, ela não deve ser acolhida. E aí, presidente, já como foi combinado no início, já me manifesto sobre o mérito, né? No caso, no mérito, o contribuinte defende a inocorrência da infração. Presidente, eu vou voltar aqui atrás, será que é porque ainda tem muita matéria para a gente tratar, e aí quando a gente entra no mérito, que existem as distinções, tanto em relação à omissão de entrada e omissão de saída, quanto aos exercícios, que também têm situações específicas. Indago se não seria o caso da gente, pelo menos, voltar em bloco às nulidades e enfrentar o mérito no outro momento. Doutor João Clemente, se opõe? Está sem som, doutor João. Ninguém está lhe ouvindo, doutor João Clemente. Eu vou expor a primeira questão da natureza a natureza da atividade, e depois a gente pode fazer o método. Depois a gente entraria no método. Tudo bem, a gente pode separar os blocos. Ok? Ok, doutor André. Então, agora a presidência vai passar a palavra para o doutor João Clemente. Nós temos aí 3 preliminares que foram bem discorridas pelo senhor procurador, e após a manifestação da parte, tá certo? Se todos concordarem, a gente pode votá-las e depois retomar o mérito, porque aí fica, assim, digamos assim, mais assentado em relação às objetividades que a gente pactuou no início, ok? Ok. Presidente, só uma questão de ordem, presidente. Pois não. Aqui a minha opinião aqui, até o doutor André colocou, eu acho que ele podia analisar três, mas a metodologia, eu acho que vai ficar prejudicada até para os conselheiros. Eu acho que a gente podia deixar a metodologia, depois do doutor André concluir, a gente analisava essa questão do prazo, do relatório e da manifestação prévia. E depois ele fazia a exposição da metodologia completa e o doutor João também, porque aí a gente vai ter a visão, aqui a metodologia se confunde muito com o próprio mérito da questão, né? A gente ia ter a visão total, tanto da PGE, como a visão depois do doutor Clemente, porque se você, a minha visão, presidente, entrar na metodologia, vai ser, a questão vai ficar em parte, o doutor André colocou uma questão, e depois do doutor João, a gente vai ficar
os conselheiros, é melhor ver a posição completa de cada um para me decidir. Essa é a minha opinião, presidente. Do que eu entendi, a da manifestação do doutor André é tratar especificamente se a metodologia pode ou não pode ser aplicada para a indústria, somente. Agora, se ela foi aplicada na indústria, no caso concreto, com alguma defeituosidade, com alguma displicência, com alguns equívocos, né, que contaminam o resultado, aí essa parte aí eu acho que poderia ser explorada no mérito, como o doutor João Clemente vem defendendo. Assim está certo, eu posso Tá só certo? saber. Mas simplesmente, genericamente, a metodologia pode ser aplicada na indústria? Aí a gente vota essa questão. Mas o doutor Clemente pode explorar que, nesse caso concreto, a metodologia, apesar de ser possível, foi aplicada com defeituosidade. Aí eu acho que essa é a tese da parte. Tá certo? Certo. Ok? Ok. Doutor Ricardo ainda quer falar? Não, presidente, satisfeito, presidente. Pois então vamos ouvir o doutor João Clemente. Fiquem tranquilos que o presidente não vai cessear tempo de nenhuma das partes, tá certo? O doutor João pode se manifestar a respeito dessas três pontuações. Quanto do mérito, tá certo? Podem discorrer sobre a tese tranquilamente, tá certo? E aí ao final, de forma consensual, escolhe o momento que o processo estiver maduro para votar, tá ok? Com a palavra, doutor João Clemente. Senhor presidente, senhores conselheiros, senhor procurador, boa tarde. Para mim é uma honra poder ser ouvido pelos senhores. Eu vou tentar ser sucinto, embora o caso seja complexo, né? Mas eu vou pedir permissão para colocar um roteiro aqui, para ficar mais fácil de visualizar. É possível? Pronto, já... Essa tela. Aqui. Já está inclusa, né? Tá. Pronto, está perfeito aí, doutor João. Dá dando para ver tranquilo. Está sendo possível visualizar? Bom, primeiramente nas preliminares, a questão da nulidade, né? Não resta mais dúvida nos autos que houve uma intempestividade, ou seja, a empresa recebeu após os 180 dias, embora o fisco tenha protocolado o resultado, né, o auto de infração, dentro dos 180 dias, igual nos últimos dias, mas dentro dos 180 dias. A questão é qual é o momento que eu tenho que contar. Né? Nesse caso específico, nós temos que ver o seguinte, a letra da lei, né, e como é que eu tenho que interpretar a letra fechada da lei. Né? O artigo 112 do CTN diz o seguinte, que interpreta-se a norma tributária da maneira mais favorável ao contribuinte no que concerne a capitulação do fato. O que a norma tributária diz? Artigo 80 do período vigente, né? Que eu sei que houve modificação, mas a modificação não alterou. Considera-se feita a intimação por via postal na data do recebimento do aviso, do AR, ou se omitida 15 dias depois a data de expedição da intimação. Nesse caso específico, você poderia perguntar o seguinte, peraí, mas se o contribuinte ele pode apresentar, enviar por AR e seu prazo é válido, por que não para a empresa, para o fisco? Né? Você irá levar para a isonomia. Essa isonomia, diante do artigo 112 do CTM, não caberia. Interpretação mais literal favorável à empresa. Ainda assim, você tem que considerar o seguinte, a intimação do início da fiscalização, ela foi pessoal. Ora, se foi pessoal, não existia problema de conhecimento do domicílio, de acesso à empresa, né, de poder diligenciar até a empresa ou o escritório da empresa. Então, como a intimação foi pessoal, caso o fisco entendesse em não devolver pessoalmente, né, ele, por prudência, no período, ele deveria postar 15 dias antes. Por quê? Porque se para o contribuinte eu vou pagar o tributo, eu tenho que pagar antes do final de semana, antes do feriado, por prudência, eu sei que está na norma, mas eu tenho que resguardar o direito do fisco, o fisco também teria que resguardar o direito do contribuinte. Ele teria, diante dessa norma literal, uma vez que, no caso específico, ele notificou o início, né, pessoalmente, se ele ia mudar, ele deveria fazer por AR, no mínimo 15 dias antes. Por quê? Porque se ele não ia ficar à mercê dos Correios,
Passando esse período e o correio não tivesse entregue, ele estaria resguardado. Por quê? Aí haveria uma presunção ficta de ciência do contribuinte 15 dias após a expedição da intimação. Mas não foi o que ocorreu. O que ocorreu é que a empresa entendia isso errado e foi receber 7 dias depois de encerrado 180 dias. Então, nesse caso, inclusive, houve uma modificação, né, no artigo 80, né, que o inciso 3 passou o seguinte, ele ficou até mais incisivo, né? Considera-se feita a intimação. Inciso 3, por via postal, na data da efetiva recepção pelo intimado do aviso de recebimento. Ou seja, não colocou nem o ou. Aí colocou uma segunda situação, que no inciso B, quando houver recusa do intimado, né? Então, a alteração que houve aí, ela foi até mais incisiva. Eu não posso buscar em regulamento aquilo que está determinado em lei. Eu tenho que buscar o que está na lei e a interpretação literal da norma, ainda que usando a equidade, é que ele deveria, que o momento é a citação do contribuinte e que deveria, caso opte em mandar por AR, uma vez que ele já tinha entregue pessoalmente o termo de início, 15 dias antes. Por isso, nós entendemos que houve um vício de nulidade aí por intempestividade. A segunda nulidade, que essa realmente ela se confunde com o mérito, é a via eleita, inaviabilidade da via eleita, né? O que foi feito? Foi feito um relatório de fluxo de entrada e saída de mercadorias. Mas nós estamos tratando de indústria. Nos autos, tem os primeiros documentos probatórios já estão nos autos, tem o CNPJ, né, mostrando que se trata de indústria. Então, nós fomos quando nós vimos o julgamento, naquela dúvida de indústria, que havia parte que era para comércio, nós fomos no local, tiramos fotos do local, aqui você pode ver aqui a matéria-prima da indústria, matéria bruta, que é uma matéria importada, é um commodity, são insumos importados, né? Essa matéria-prima, ela vai para os misturadores, né? Dos misturadores, elas são ensacadas. Observe que ela tem uma marca própria, né? A marca é Eurofértil. Eu não tem como comprar, não existe como comprar um saco de Eurofértil, uma tonelada de Eurofértil e vender. Por quê? Porque eles são fabricantes, não teria que comprar de outra pessoa. E, por sinal, são os únicos fabricantes de fertilizante no estado do Ceará, né? Eu coloquei aqui o fluxograma do processo de produção. A matéria bruta é colocada na moenda, né, que vai para a balança, que vai dividir os insumos e depois vai para o ensaque. Como eu quero que fique bem claro, bem assim, que não haja muita dúvida a respeito da natureza de indústria do nosso cliente, do recorrente, eu trouxe aqui um vídeo institucional para mostrar como funciona. Da parte de produção da Eurofert, só para vocês entenderem um pouquinho do processo, tá? De como funciona a industrialização aqui. A máquina vem com o produto ou em big bag, como a gente percebe. Isso aí é um dos insumos. Ou com uma granel, e ela vai despejar o produto dentro da moeda aqui. Cai na moeda, sobe para o elevador e cai dentro do silo aqui, ó. Essa caixa grande aí, ela é dividida em 6 partes. Cada silo com produto, que é dosada por sistema de automação, cai na balança, né? A dosagem é a cada 1.000 toneladas, sobe por esse outro elevador e, consequentemente, cai nessa outra caixa aqui, tá? Cai nessa caixa, aí o produto já cai misturado, tá? E ele é ensacado. Também a parte ele é automatizado, ele saca 25 quilos, tá? Podendo variar de 25 para 160 a 25 010. São 4
bits que sacam aqui, tá? Para esse aí um pouquinho. Para esse. Aqui, como vocês podem ver, ó, o saco ele já vem com 25 quilos e ele já vem da sacaria etiquetado. Vocês podem observar que os grãos são coisas diferentes, porque são insumos diferentes. E a autorização que eu vou falar posteriormente. Nesse caso aqui, ele está sendo paletizado. Então, ele vai até o fim da esteira e é formado partes de 1.000, 1.200 quilos. Depois, em seguida, ele vai carregando para o caminhão. Observe também que as máquinas são enferrujadas, ou seja, a empresa já funciona há muito tempo com esse material, que é um material corrosivo. Fertilizante é um material corrosivo, então as máquinas realmente elas sofrem muito, elas se corroem muito. Está correto, tá? E vai ajustando o equipamento aqui, para mais sacadeira. Bom, eu trouxe aqui o vídeo do local, né, para você ficar que não reste dúvida da natureza da atividade industrial, que ela não é comercial, não é compra e venda, né? E a terceira nulidade, que o levantamento quantitativo do fluxo da mercadoria, ainda que vale, ela não considerou a natureza da mercadoria, dos produtos, aliás, né, dos insumos, das saídas. Quais são os produtos isentos? Quais são os tributados? O que é substituição tributária? O que é normal? Né? Quais são os produtos com redução de base de cálculo? Ele colocou tudo juntou tudo como fosse normal, tudo mercadoria única normal. E não é a empresa, que eu acho que os senhores devem conhecer, que fertilizantes é isento, segundo o artigo 6º, 81, se não me falha a memória, do decreto. São produtos isentos. E a 98% da saída da empresa são de fertilizantes para dentro do estado do Ceará. Então, eu vi na decisão do próprio julgador que ele presumiu, não, mas pode ser, a empresa pode ter vendido para outro estado. Peraí, eu estou fazendo auto de infração por presunção, né? Se eu estou com produtos isentos, eu lavro e trato ela como se tudo fosse tributário, eu vou presumir que todos foram para outro estado para poder ser tributado, uma vez que nos relatórios da empresa, do levantamento, do faturamento da empresa, né, as suas saídas são praticamente 98% isento, então seria muito incoerente, só nessas questões, só nesse tópico de mérito, não fazer essa separação. Mas eu vou falar um pouquinho, ainda vou falar, infelizmente eu tenho que falar do mérito junto, porque são muito semelhantes, né? Qual é a grande questão do mérito? É a questão que existiria mercadorias, né, que seria para compra e venda. Se os doutores observarem o relatório totalizador, né, os produtos que tem lá ou tem uma fórmula ou tem um nome Eurofértil. Então, eu peguei aqui a exemplo, o item 201.020, né, que ele é adubo 20, 10, 20, 50 quilos. O que é que significa essa nomenclatura? Significa que ela é composta de nitrogênio, 20%, de sódio e de potássio, 10% de sódio e 20% de potássio. Essa é a fórmula mínima. Então, se eu tenho adubo 20, 10, 20, eu tenho que garantir ao cliente da empresa que existe o mínimo de 20% de nitrogênio, 10% de sódio e 20% de potássio. Por quê? Porque esse é o comando da norma, da autorização. Vamos lá, aqui analisando. Agora vamos analisar esse produto. Fórmula 201.020. Ele sai com este código. Mas como é que ele entra? Quem são os insumos para esse item especificamente? Entre vários outros. Porque vocês podem observar que todos aqui, ó, pelo menos nessa amostra, tem a composição 20-10-20, 24-12, né? Mas vamos ver. Esse produto, ele sai, um produto acabado,
né? Código 201.020, mas ele pode, segundo a autorização do Ministério da Agricultura, ele pode tem 3 estruturas de composição. Ele pode ser uma estrutura 1, com ureia, KCl, MAP e SSP, ou seja, entra código 30009, 30006, 30001, 30005. Uma maneira. Outra variação permitida dentro da autorização. Ela pode entrar com 30006, 30021, 30005, 30009, KCl, NP, SSP, ureia. Variações percentuais. E existe também, só para este item, uma terceira estrutura, permitida pelo Ministério da Agricultura, né, que é a ureia, MAP, SSP, KCl, com códigos distintos. Né? É como se você vai fazer um bolo. Você coloca trigo, açúcar, manteiga, corante. Você modificar os percentuais ou não colocar corante, ou botar mais corante, botar mais açúcar ou menos açúcar, vai sair um bolo. É a mesma situação. O que a empresa faz? Ela adapta, porque nem todo terreno não é igual, cada terreno tem sua natureza, sua tipicidade. Então, ela adapta o fertilizante ao terreno dentro da estrutura da autorização do Ministério da Agricultura. Eu vou entrar em detalhes aqui dessa autorização. Eu anexei no processo dezenas de fórmulas. Essas fórmulas não são segredos, são fórmulas da indústria que, no caso, não são segredos, são públicas, né? Eu coloquei dezenas porque são centenas, para cada situação ter uma fórmula específica e uma autorização específica. Essas fórmulas, no auto de infração de final, do primeira omissão de entrada de 2015, né, do final 544, elas estão acostadas nas folhas, que eu acho que os doutores já devem ter visto, 55 a 80. Né? Como é que são essas fórmulas? É um documento oficial, expedido pelo Ministério da Agricultura, que fiscaliza e fiscaliza severamente. Por quê? Porque aqui também está envolvido questão ambiental, né? E é uma commodity. Ela é numerada, a fórmula é numerada. No caso aqui, nesse exemplo que eu peguei, está aqui CE 08074 1074-3, é numerada. Ela tem a nomenclatura, né? Fertilizante mineral misto, da marca Eurofert, foi autorizada especificamente para a Eurofert, e tem um estabelecimento que solicitou. Então, ela é exclusiva, e ela é assinada pela autoridade do Ministério. Né? E ela tem a garantia. O que é a garantia? É o percentual mínimo. A gente falou de 20, 10, 20% aqui daqueles itens, né? Sódio, potássio, ureia. Nesse aqui, nitrogênio, 17%, 7% de sódio, e 22% de potássio. Isso aqui é a base mínima. E o restante, que você pode prestar atenção, que eles não somam 100%. Por quê? O restante é a empresa que faria as variações para cada fórmula, cada pedido. Então, é impossível um item de saída, de entrada, ele sair com o mesmo código. Ele sai sempre com transformação. A empresa não trabalha com compra e venda. A empresa é indústria, e é uma indústria personalizada, ou seja, cada produto, cada pedido é único e especial, porque cada pedido tem uma particularidade do terreno, do solo, do cliente, da necessidade, do cultivo que ele pretende fazer. Né? Todas essas particularidades têm que ser vistas e tem que adaptar uma fórmula específica autorizada pelo Ministério da Agricultura, que, como eu já falei, eles acompanham, eles fiscalizam. Isso aqui é uma atividade muito fiscalizada, muito acompanhada, né? Esse tipo de levantamento de toneladas de omissão de saída com toneladas de omissão e entrada é fantasioso, da Tavenha, né? E o que eu quero, outro detalhe do meio que eu quero mostrar também, que o levantamento, em que pese assim, os agentes serem meus amigos pessoais, com quem eu tenho muito respeito, mas foi feito de forma de descuidada. Na inicial, eu coloquei erros, mas não coloquei erros dizendo que só havia aquele erro. Eu coloquei erro como exemplo, que a coisa foi feita de forma descuidada. Entregaram um relatório totalmente divergente de uma empresa de material de construção. Né? Isso não foi para a consulta anterior, não. Foi no encerramento, foi dentro dos prazos da defesa. No final do prazo da defesa que a gente foi conseguir os relatórios verdadeiros, que se presume verdadeiros, né? Então, nós pegamos o item, a título de exemplo, não é o detalhe. Né? Nós pegamos o item do relatório de saída. Né?
Que item foi? Um dos itens, o item que tem mais omissão de entrada. O que está acontecendo? Como é que pode ter tanta omissão de entrada, né? Ainda que seja um produto base, isso aqui, seja um insumo. Eu procurei era o sulfato de potássio. Procurei o sulfato de potássio, estava lá no relatório de saídas, né? Peguei o código, implantei no sistema. O que é que era? Uma nota fiscal de entrada, mas no relatório de saídas, né? Isso, assim, isso mostra um descuido muito grande, um equívoco muito grande. Esse relatório ele foi feito praticamente, tá vendo? Me desculpa, mas para gerar valores, para gerar volume, né? Eu não sei qual o objetivo mais específico, mas não foi para fazer um lançamento da empresa. Essa empresa ela nunca teve multa, ela nunca teve autuação, ela trabalha com produto isento, ela está no estado do Ceará há muito tempo, né? Ela gera emprego, né? Ela gera desenvolvimento, é a única empresa de fertilizantes aqui, então não teria sentido esses valores tão absurdos, né? Isso é uma análise superficial, né? Os autos de fração de entrada, um detalhezinho, os autos de fração de entrada, os dois autos de fração de entrada, os relatores podem até observar de cada um dos dois autos de entrada, eles não têm base de cálculo. Aí você procura vincular algum outro documento, você procura vincular o relatório totalizador. Eu tive dificuldade para fazer essa vinculação, porque eu acho que um elemento essencial de um lançamento é a base de cálculo. Os autos de fração de saída, né, eles têm tributação 100% de fertilizante, que a gente sabe que são produtos isentos de acordo com o artigo 3º, 81 do regulamento, no regulamento vigente, mas com as alterações permanece a isenção, né? A ausência de segregação qualitativa. Peraí, se eu estou vendendo mercadoria e comprando para vender, que mercadorias são essas também? Que eu não fiz essa separação. Eu coloquei toda a mercadoria da empresa, todo o produto da empresa, toda a entrada, toda a saída, foi colocado dentro do lançamento. Não houve esse cuidado. Então, o doutor procurador, né, ele disse que teria que, se foi feito os ajustes, deve ser feito ajustes. Não foi feito esses ajustes. Esses ajustes são essenciais. Peraí, se eu estou achando que uma indústria está comprando para vender, né, ainda que isso ocorresse, ainda tem um detalhe, porque um insumo, ainda que ele venha entrar no processo de produção, esse venha a ser vendido, por exemplo, algum produtor necessite especificamente daquele produto químico, ainda que ele venha utilizar isso aí, esse insumo também participa do processo de produção. Então, a empresa não tem essa separação. E ainda que tivesse, os novos agentes não fizessem essa separação, não. Esse item são produtos da Estado da Venda e Comércio. Ele simplesmente jogou tudo como se fosse jogou tudo como se fosse uma empresa comercial. Esse tipo de revisão ela só foi possível com a implantação da metodologia do Bloco K. A empresa fez os cálculos da metodologia Bloco K e, de fato, não tem nenhum erro de saída, nenhum problema de saída, nenhuma omissão de saída de entrada. Inclusive, ela tem. Só que eu não tenho como levar isso para a perícia. Por quê? Porque é praticamente impossível. E, graças a Deus, há uma salvaguarda para a perícia, porque esse tipo de autoinfração, assim, esse tipo de levantamento, hoje, é um levantamento de dinossauro. Eu não creio que não se faz mais isso, porque não tem como bater, não fecham as coisas, principalmente para a indústria. O artigo 98, parágrafo 3º da Lei do Contencioso diz o seguinte: a perícia não modificará a metodologia utilizada na autuação. Para rever isso, rever o levantamento por uma perícia, né, ela tinha que modificar a metodologia. O que poderia ser necessário à perícia, caso não se estivesse convencido que não se trata de uma atividade industrial. Caso um material, inclusive nós temos documentos oficiais, temos formas que foram anexadas, que são documentos oficiais do Ministério da Agricultura, mostrando que é uma indústria, que existe transformações. Caso ainda não haja, uma perícia seria unicamente, é uma indústria ou não é indústria? Então, nobres julgadores, a defesa vem requerer a nulidade por 3 pontos. Extemporaneidade, no caso da situação específica, dentro dessa situação específica da interpretação literal e do artigo 102 do 114 CTN, né?
a inaplicabilidade da metodologia de entrada e saída de mercadoria para uma indústria, porque o que entra numa indústria não é a mesma coisa que sai, não sai com a mesma nomenclatura, não sai com o mesmo código, como a gente deixou demonstrado, né? E a ausência de segregação qualitativa. Eu tenho que separar o que é tributado e o que não é tributado. Eu tenho que separar também o que é compra para revenda, que embora seja impossível nessa situação, né? E quanto ao mérito? Erro, a questão que eu vejo não é muito sério no mérito, erro na identificação da natureza dos itens, o que é mercadoria e o que é insumo e produto. Mercadoria, empresa comercial. Insumo e produto, empresa industrial. Esse erro é crucial para esse tipo de levantamento, né? O segundo, um detalhe interessante, a omissão de vendas é praticamente a mesma em omissão de compras. Ora, quem é que denuncia venda sem nota? São as compras com nota. Quem é que denuncia compras sem nota? São as vendas com notas. Ora, se eu tenho compras sem notas e vendas sem nota com a mesma tonelagem, só numa observação superficial se percebe que é improcedente. Eu não posso ter duas coisas ao mesmo tempo, enquanto que a nota fiscal que denuncia uma e outra, né? Outro item que eu vejo também é a omissão de base de cálculo nas omissões de entrada. Esse elemento essencial do auto de fração. Como é que eu vou vincular esse auto de fração a um outro relatório, né? E tributação de produtos isentos. Colocou todos esses produtos como se fossem produtos isentos. E nós sabemos, pela literalidade da lei, que fertilizantes do estado do Ceará são isentos. Portanto, nós o pedido são essas nulidades e, no mérito, esses 3 itens, também esses 4 itens, né, que pediria, agradeço os doutores e muito obrigado pela atenção. Agradeço ao doutor João Clemente, né? A exposição foi, digamos assim, bem elucidativa em relação ao processo produtivo, o vídeo, né, e tudo. E agora nós vamos passar a palavra para os conselheiros, lembrando que nós vamos discutir as 3 nulidades. Depois nós vamos pela ordem, Diga, doutor André. Como a gente combinou no início, nós iríamos manifestar apenas sobre as nulidades, né? O doutor João, o representante da empresa, ele optou por se manifestar sobre as questões de mérito. Isso. Então, antes de iniciar a discussão, a Procuradoria tem que ter resguardado seu direito de se manifestar acerca das questões de mérito do recurso. Eu imaginei que o novo procurador até nem fosse tocar no assunto, porque iria se manifestar após a parte, né? E a presidência só vai colocar para votação agora as 3 nulidades. Depois eu vou retomar de novo as manifestações de mérito. Porque para a leitura do contribuinte e na estratégia de defesa dele, foi importante demonstrar uma relação do mérito com a nulidade para tentar reforçar o argumento da nulidade. E aí, nesse sentido, até porque ele traz vários argumentos novos somente na sustentação oral, uma mera verificação no que foi exposto com o recurso, verifica-se que tem questões e exemplos que sequer foram tratados no recurso, muito didática a exposição, muito elucidativa, de fato, mas tem uma série de questões que tem que ser apresentadas, verificadas, até porque a sustentação oral contradiz até o próprio recurso. Por exemplo, no aspecto de que no recurso é pedida a realização de perícia, mas na sustentação oral se defende que a perícia não é possível porque haveria uma mudança na metodologia. Então, eu insisto aqui no direito que o procurador tem de se manifestar a qualquer momento, inclusive, e até para que possa ter uma visão mais ampla para os senhores conselheiros possam examinar e julgar o caso. Ok, voltando aqui ao que a gente tinha acordado. A gente tinha acordado de julgar a nulidade por extemporaneidade, a nulidade por falta de provas, porque os relatórios de entrada e saídas foram anexados a posteriori, e depois a nulidade se o método de SLS aplica a uma indústria, né? A parte que eu vi do Dr. João Clemente, a presidência permitiu, porque ele entendeu que, para fortalecer o argumento dele, ele precisaria entrar no mérito, tá certo? Eu, particularmente, entendo que
Ao abrir agora para o novo procurador se manifestar, aí depois a presidência vai abrir novamente para a parte se manifestar também. E aí, conclusivamente, a presidência não vai mais fazer votação separada, nós vamos votar nulidade por nulidade e logo em seguida pedido de perícia e mérito, ok? Fica a critério de Vossa Excelência, mas, Então, de pronto. fato, como na perspectiva do contribuinte foi importante, na nossa, seria importante examinar as questões de maneira separada, até para não misturarmos alhos com bugalhos. Eu quero evitar fazer um pedido de vistas dos 4 processos, que eu acho que ele pode ser apreciado e solucionado aqui em sessão, mas, para isso, eu tenho que ter resguardado a minha prerrogativa de manifestar de maneira completa sobre todos os aspectos, até porque foi isso que foi feito pelo contribuinte e isso não prejudica. Por outro lado, só contribui para ampliar a discussão na perspectiva do Estado, né, e que os senhores conselheiros possam examinar de acordo com os seus conhecimentos. Então, a presidência vai... Não, nós vamos reformular nós vamos reformular a nossa posição. A presidência vai abrir a complementação da manifestação do seu procurador, aí a gente encerra a manifestação do Estado, depois o doutor João Clemente, no seu direito de falar, depois do procurador, vai ter o tempo aberto para que ele se manifeste, em seguida a presidência vai passar o processo para discussão e votação. Diga, doutor Micael. Presidente, é só porque eu acho que está meio contraproducente. A gente teve o relatório dos 4 processos, a Procuradoria já se manifestou sobre todos os pontos acerca da nulidade processual. O doutor André foi bem claro, iria se manifestar sobre todas as preliminares, não adentrou no mérito. O contribuinte, na sua exposição, fez tantas preliminares como fez o mérito. Acredito eu, presidente, até por uma questão de lógica, para que a gente não faça justamente o que a presidente já está prevendo aí. O presidente muito experiente, vai voltar a palavra para a Procuradoria, depois volta de novo para a parte, né? E a gente está tentando aqui, por uma questão de celeridade processual, já que já teve o posicionamento das 2 partes acerca da preliminar, vamos aos debates acerca das preliminares. Se forem ultrapassadas, aí a Procuradoria com certeza vai ter que se manifestar sobre o mérito, lógico, até porque não fez ainda, né? E aí a gente continua. Agora, se as preliminares já foram relatadas, já foram pelas partes também sustentadas, por que a gente vai entrar no mérito ainda, se o primeiro bloco já foi totalmente satisfeito? Eu não vejo como producente, não. Doutor Ricardo. O Ricardo tinha levantado a mão? Presidente, eu entendo justamente que foi levantado pelo doutor Micael, que a gente pode sim debater agora sobre as nulidades e, a depender disso, entrar no mérito. A Procuradoria já bateu os pontos, o doutor André foi muito claro que não estava adentrando ao mérito, a parte também deu as posições e dá para os conselheiros já discutir sobre a questão das nulidades, presidente. A presidência não vai, digamos assim, se o novo procurador se sente no seu direito cessado, a presidência não vai insistir. Para a gente encerrar aqui uma questão, eu peço licença, mas diante dos fatos postos na sustentação oral, usando da prerrogativa legal, vou pedir vista dos 4 processos. Ok. A Procuradoria tem o direito, né, previsto para que os processos ainda que não tenham se iniciado a votação, né, possam ser solicitado vista do processo. Então, na forma regimental, fica concedido vista dos 4 processos ao senhor procurador. Ok? Agradecer ao doutor João Clemente. Assuntos gerais. Amanhã nós temos 2 processos também da mesma empresa, Ourofest do Nordeste Limitado. Ok? Relatoria do doutor Felipe, relatoria do doutor Lúcio. Caiu os processos de amanhã. Aí, caso a parte também, eu vou ouvir aqui o doutor André e o doutor João Clemente, certo? Eu acho melhor caso a parte pedir vista entenda amanhã que... também, presidente. Já fico com a vista dos 5, é melhor para ele analisar. Não, eu não posso conceder vista do processo antes da sessão.
Aí o presidente ia atropelar botar o carro na frente dos bois. Mas o que a presidência pode fazer é, com a anuência, né, com as partes concordarem, tá certo? Amanhã a gente pode sobrestar os 2 processos até que o novo procurador venha se manifestar sobre os de hoje. A gente coloca também, se for o caso, os 6 processos numa sessão. Aí eu vou dialogar com o doutor João Clemente, doutor André, se é possível, né, se a matéria comporta discussão em uma única sessão, já que a gente teve uma compreensão aqui bem extensiva da tese da parte. A tese da parte é bem clara. A tese da parte é a seguinte: no meu processo, eu tenho produtos que são utilizados para compor um produto final. O auditor disse que eu estou comercializando insumos. Mas será que foi verificado que esses mesmos insumos também fazem parte do processo industrial? E será que essa matemática foi considerada na hora de fazer o levantamento? É possível, né? Eu entendi. Então, a perícia não se mostraria viável porque iria inovar no levantamento, na realização do levantamento. Mas essa Presidente, o senhor matou foi valoração... tudo agora, a história é assim mesmo. Mas a valoração Presidente, é toda dos conselheiros, tá certo? A presidência só está tentando aqui explicitar a condição de condução, se amanhã a gente sobresta os 2 processos e depois haver a possibilidade de trazê-los. Doutor Lúcio, levantou a mão. Os processos de amanhã, a matéria são diversas da matéria de hoje. No meu entender, para até completar aí, uma existe de entrada, o 3G, o 8L, e outra, na minha relatoria, a restituição, questão referente à tributação, que não tem nada a ver com essa questão posse de hoje. Então pronto, simplificou Presidente, tudo aí. Diga, doutor André. Né? E aí a manifestação do doutor Lúcio é muito oportuna, mas o que eu ia dizer, o doutor João ainda não se manifestou, é que eu não poderia fazer qualquer juízo de valor sobre os processos de amanhã, porque eu ainda não os examinei, né? E também não tenho como antever, até pela peculiaridade do processo tributário aqui, que as razões recursais são apresentadas ao final. Então, também não tenho como antever o que o advogado da empresa vai expor amanhã. A justificativa da pedida de vista de hoje além da questão procedimental, que a Procuradoria entende que fica prejudicada na medida que não foi possível se manifestar ao mérito, em relação ao mérito, mas também em relação a diversos aspectos novos que somente foram trazidos na sustentação oral do contribuinte. Muito boa, muito didática, muito elucidativa, com recursos audiovisuais, né, que vão, inclusive, enriquecer a reanálise que irei fazer nos processos. Mas, em relação aos processos de amanhã, independente do que se trata da acusação, né, que já foi adiantado que não tem nenhuma relação com os de hoje, eu não tenho como manifestar agora, porque realmente eu não sei o que é que será exposto amanhã. Doutor João Clemente. Bom, eu acharia mais prudente também sobre os estatutos, até porque a preliminar vai ser a mesma, de um deles, né? A não ser que, pelo menos, essa preliminar, se a gente já pode discutir amanhã, a preliminar de nulidade da intempestividade. Ok, a presidência vai avaliar a questão, a sessão se inicia amanhã às 13h30, tá certo? Mas fica mantida a pauta. E quanto à manifestação do seu procurador, eu queria que ficasse registrado que a presidência permitiu, sim, que a procuradoria se manifestasse em mérito, inclusive ouvindo o argumento da parte antecipadamente, tá certo? E reabriu todo o prazo necessário para que houvesse a manifestação. As questões pessoais de vista são questões pertinentes à compreensão individual do seu procurador, ok? Com isso, a gente encerra a sessão de hoje. Desejaria a todos um ótimo final de tarde. Boa tarde a todos, senhor presidente. Boa tarde. Até logo. Boa tarde, presidente. Boa tarde.